Paz do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 34. Amém? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covios, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém lhe disse: Segue-me, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus, vendo a multidão em torno de si, uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. A multidão seguia ele, irmãos. Era uma multidão enorme ali, uma grande multidão seguia ele. E ele vendo aquela grande multidão, ele falou para passar para o outro lado. E a Bíblia fala que aproximou-se dele um escriba. O escriba era um homem um dos religiosos da época, né? Um homem importante ali. E a Bíblia fala que ele falou para Jesus: Mestre, onde quer que você fores, eu te seguirei. Ele fala para ele assim: onde o Senhor for, eu vou te seguir. Jesus diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas acham que seguir Jesus é muito fácil, né? Vou seguir Jesus, é fácil. Você vê hoje os movimentos, né? As pessoas, principalmente artistas, estavam a vida de prostituição, de drogas. Aí elas se convertem a Jesus, né? Se convertem, querem seguir Jesus, mas não querem abandonar o velho hábito, a velha prática, a forma de viver antiga. Jesus fala para ele: as raposas têm seus covios, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus veio, irmãos, para esse mundo e não teve vida fácil para ele, não teve ali mamãozinho com açúcar. Ele foi morto, foi crucificado, né? Perseguido. Diversas vezes os líderes religiosos queriam matar ele. O rei Herodes queria matar ele quando era criança. Ele não teve um lugar para se hospedar quando ele nasceu. Nasceu num coxo de animal. Seguir Jesus, irmãos, não é fácil. Seguir Jesus é uma luta diária, uma luta terrível. Não é fácil. Se estão falando para nós aí que é fácil, alguém falando aí: seguir Jesus é fácil, seguir Jesus é moleza, é mentira, isso é um falso evangelho. Aí você vê hoje as igrejas tratando o evangelho como se fosse uma brincadeira, ministros dançando, coreografia, trazendo um evangelho como se fosse uma coisa fácil. Esse não é o evangelho de Cristo. Ele fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós, como seguidores de Cristo, nós, como seguidores do Senhor, vamos passar por dificuldade. Vamos passar por lutas, por abandonos. Não vamos ter também onde reclinar a cabeça. Se nós seguir o verdadeiro evangelho de Cristo, não vamos ter moleza neste mundo. Não vamos ter moleza. E aí outros dos seus discípulos dizem: Senhor, permita-me primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe diz: Segue-me, deixe os mortos sepultarem os mortos. Jesus estava falando da urgência, irmãos. A urgência de nós amar o Senhor acima do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, acima dos nossos filhos, acima de qualquer coisa. Jesus fala para ele: deixe os mortos, já acabou, ele já morreu, vem, você me segue. E quantas pessoas preocupadas com essas coisas dessa vida, preocupadas com as coisas terrenas desse mundo. Senhor, deixa eu sepultar meu pai.
Senhor, deixa eu fazer isso e aquilo. Mas você não vai me seguir? Não, primeiro eu tenho que resolver isso, primeiro eu tenho que resolver aquilo. E aí, se nós morrer hoje sem Jesus Cristo, se nós morrer sem a presença do Senhor, vamos padecer por toda a eternidade. Não é fácil, irmão. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é fácil. Vocês estão pregando aí que seguir Jesus é fácil? Não é fácil. É uma mentira, é um falso evangelho, é um evangelho mentiroso. Versículo 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. Eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Depois ele dá aquele discurso para aquele escriba, e com certeza aquela multidão ouviu, para aquele homem que queria sepultar o pai. Depois ele fala a dificuldade de seguir a ele, como é difícil, ele entra no barco, e os discípulos foram com ele. De repente se levantou uma tempestade tão grande, que o barco estava coberto pelas ondas, e ele estava dormindo. Possivelmente são ataques do diabo, porque Jesus logo à frente ia encontrar com um endemoniado gadareno, ali, 2 endemoniados. O diabo ele faz de tudo, irmãos, para a palavra de Deus não chegar aos ouvidos das pessoas que estão precisando. O diabo ele faz de tudo para a palavra, para que Cristo não chegue no coração das pessoas. E a Bíblia diz que levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E os discípulos desesperados, aflitos. Interessante, né? Nós, a falta de fé, às vezes diante de certas circunstâncias, nos deixa a gente desesperado, aflito. Às vezes estão passando por uma doença, por uma crise no casamento, por um divórcio, filho nas drogas, e a gente fica desesperado, as ondas estão cobrindo todo o nosso barco. E a gente fica perdido, sabendo o que fazer. E os discípulos estavam nessa situação. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo, Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo ali, irmãos, para mostrar para nós que ele tem o controle de tudo. Nós temos que seguir Cristo em tudo, diante das lutas, dificuldades, diante das tribulações desse mundo. Nós que servimos a Jesus, temos que estar igual a Cristo, tranquilos, porque confiamos no Deus que nós servimos. Nós temos que confiar no Deus que servimos. Temos que confiar, entregar a Ele. Interessante que Jesus estava ali no barco. E quando Ele está no barco, irmão, a gente não precisa se preocupar com mais nada. A gente não precisa se preocupar com mais nada. Quando Jesus está no barco, irmão, não precisamos se preocupar com mais nada. E a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Eles cortaram Ele, salva-nos. E Ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Por que vocês temem? Levantou, repreendeu o vento e o mar, e seguiram uma grande bonança. Você vê como que é a palavra. Eu estou pregando a palavra, que esse texto maravilhoso, o vizinho já liga o som, para atrapalhar a mensagem. Porque o diabo ele sabe que a mensagem vai chegar aos corações das pessoas. E Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Toda a natureza, criatura, anjos, demônios, seres humanos, animais, universo, tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. A soberania está no Senhor, não está no homem, não está no diabo, não está no governo. A soberania está em Cristo. A soberania está em Cristo. Se nós tivermos fé de que o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra, nos sustenta, não precisamos se preocupar com nada.
porque até o mar e o vento obedecem, até as tribulações têm que obedecer à ordem do Senhor. Versículo 28, tendo chegado ao outro lado da província dos Gesarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram, dizendo, se nos expulsa, permite que entremos naquela manada de porcos? E ele lhe disse, ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por despenheiro, e morreram nas águas. E aqueles que apacentavam fugiram, indo à cidade, divulgaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram para que ele se retirasse dos seus termos. Jesus chegou do outro lado, depois da tempestade, daquela situação no barco, chegado na província dos Gesarenos, saíram 2 endemoniados, a Bíblia, 2 endemoniados sepulcros. Aqueles homens viviam nos cemitérios, eram ferozes, a Bíblia fala. Ninguém podia passar por aquele caminho. Aqueles homens possessos de demônios, irmãos, já era considerado como animais ali diante da sociedade. Ninguém passava ali. E eles, quando viram Jesus, clamaram, que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios que reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E até hoje os católicos falam que é o filho da Maria, os evangélicos acham que ele é um empresário, os espíritas acham que ele é um espírito evoluído. Não, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E aqueles demônios falam, não nos atormente antes do tempo. O diabo sabe que o destino dele é o inferno. O diabo sabe que o destino dele é o lago de fogo. E aqueles demônios rogaram para Jesus. E a Bíblia diz que andava pastando ali diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram, dizendo, se nos expulsa desse homem, permite entrar naqueles porcos. E Jesus falou, ide. E a Bíblia diz que eles entraram nos porcos ali, e a manada de porco precipitou do mar por despenheiro e morreram nas águas. Aquele espírito de suicídio entrou nos porcos, e aqueles porcos pularam do barranco e morreram, caíram no mar. Hoje você vê tantas pessoas com espírito de suicídio, depressão, porque são demônios. Eu falo, irmão, depressão é demônio, depressão é demônio. Quem está com espírito de suicídio está possuído de demônio. E com certeza aquele demônio, irmãos, aqueles demônios que estavam naqueles 2 homens, ia fazer isso com o homem ali, que aqueles 2 rapazes que estavam possuídos, ia fazer eles se matarem. Mas Jesus chegou antes, naquela situação, e libertou aqueles 2 homens. E os porcos, os demônios entraram nos porcos e os porcos se suicidaram. Não adianta, irmãos, a gente lutar contra a depressão com meios naturais. Lutar contra a depressão, contra o espírito de suicídio, com meios naturais. O que temos que entregar isso é para Jesus, irmãos. Jesus liberta da depressão. Não adianta usar meios carnais para libertar as pessoas. Não vai libertar. E quantas igrejas hoje tem pessoas endemoniadas dentro dos altares, nos púlpitos, nos bancos? Estão possessas de demônios e a igreja tratando como se fosse doença. Depressão como doença. Espírito suicida como doença. Estão fazendo igual esses homens. Quando Jesus libertou aqueles 2 homens, aquele povo ficou bravo. Aquele povo ficou bravo. Aquele povo fugiu para a cidade e anunciou para os donos dos porcos que os porcos tinham se matado e falaram para Jesus, saia da cidade. Saia da nossa cidade. Você entendeu? Então, até hoje, irmão, as igrejas são mais interessadas, não é nas almas, em libertar as pessoas do pecado, da depressão, libertar do espírito de suicídio. Estão interessadas nos seus rendimentos. A Bíblia diz que aqueles homens estavam perfeito juízo.
que aconteceram aos endemoniados. Então, irmão, nós temos que buscar Jesus Cristo, buscar a palavra de Deus para poder viver este mundo caído. Só Jesus liberta nós do pecado. Amém, meus irmãos? Está vendo como que é a batalha espiritual? A batalha espiritual é isso, irmãos. Você começa, estava em silêncio. Você começa a pregar a palavra, o diabo levanta. É assim, irmãos. É assim. Então, irmãos, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é fácil, é dificuldade. Por isso que eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. E o diabo vai fazer de tudo para você não ir até o fim nas meditações. Então procure ter fé e ter fé em Cristo que nós vamos atravessar essas tribulações. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 18 ao 34. Por isso leiam a Bíblia para vocês não serem enganados. Que Deus abençoe em nome de Jesus.